Boa noite. Eu vou deixar o tema aqui da live fixo para a gente poder facilitar para quem estiver entrando depois. Boa noite a todos. A gente está fazendo live todas as noites, lives que passam pelo tema do direito da educação sistêmica ou temas relativos à questão dos direitos humanos, falando também de temas da constelação e alguns aportes básicos, né? Um desses é esse que a gente vai falar hoje, que é a questão da ancestralidade. E acredito que vocês vão gostar bastante, vai ser uma live bem interessante, porque convidei Cecília. Cecília é minha colega e também terapeuta integrativa, terapeuta sistêmica e há mais de 20 anos. Ela também trabalha na equipe da adoção aqui da Vara da Infância, inclusive já acompanhou algumas constelações que a gente fez lá na Vara na época em caráter voluntário, né? Além disso, ela trabalha com Body Talk. Inclusive já tive aí a chance de conhecer o trabalho dela, que é muito bacana, muito legal, recomendo, indico. E a gente vai falar então um pouco sobre o tema da ancestralidade, sobre o olhar da constelação e sobre o olhar das terapias integrativas. Para quem estuda constelação ou para quem se interessa aí pelos temas das relações familiares, a gente sabe que essa questão ancestral ela exerce, né, uma herança muito grande em cima da gente. A gente tem fatores herdados da nossa família. Então é um tema muito interessante para a gente estar debatendo e tá trazendo Cecília. E a gente vai começar aí a nossa live. Quem quiser mandar pergunta, escreve no chat e depois a live vai ficar compartilhada no canal do YouTube, no Adara Campus. E também, quem ainda não se inscreve lá no site do Instituto Estelar. Boa noite, Cecília, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu Tudo estava no jóia. iPad aqui, tive que trocar o iPad para o celular, meio que de última hora, Ah, mas eu vou bacana. deixar Obrigada por eu ter conseguir recebido aí o enxergar. convite. Se arrume aí. Obrigada aí por Não, ter tô ficando. aceitado o convite. Alegria você aqui com a gente. Nossa, E fiquei está, eu super já te feliz. apresentei, mas vou pedir que você se apresente um pouquinho para o pessoal, né? Falar com o que você trabalha antes da gente começar a falar sobre o tema. Então, deixa eu me apresentar dentro de uma, já aproveitando o tema, dentro de uma abordagem da, do nosso tema de hoje. Então, eu sou Cecília, Maria Cecília Morato, eu sou filha do Belmiro e da Maria Luísa. Uhum, Sou neta do João Morato e da Maria, e da Luísa e do Rafael. Então, esses nomes eu conheço bem e conheço as pessoas também. Agora, os pais deles eu já não, eu sei os nomes, mas eu já não conheci, né, os bisavós. Eu acho difícil alguém que conheça bisavós, né? Não faleceu com 103 anos, mãe da minha mãe, né? Então, ela viveu muito com a gente, sabe? Foi muito importante, assim, aprendi muito com ela. Bom, tenho uhum, 3 filhos de 2 casamentos, então eu tive uma experiência com essa questão de sistemas diferentes, de filhos de sistemas familiares diferentes, né? uhum, E os desafios que a gente tem, que a gente assim enfrenta no começo, criar uma família única a partir de dois sistemas tão diferentes, né? uhum, Então os filhos sentem isso, né? Percebem isso na pele, trazem muitas questões. E com o tempo a gente vai aprendendo, né, a lidar com as próprias escolhas que a gente fez, inclusive, né? Que é talvez um dos uhum, temas mais difíceis eu percebo no consultório e também na vida pessoal, às vezes é a gente lidar com as escolhas que a gente faz, né? E muitas escolhas elas estão muito impulsionadas por essa energia ancestral. uhum, Então é incrível, né? É como um motor que estivesse funcionando invisível, um gerador, vamos falar assim, que está ali funcionando uhum. 24 horas e a gente não está 24 horas consciente disso. Aliás, a gente está muito pouco tempo, né? Então, só tem muita influência, muita interferência, tanto benéfica quanto também dos desafios que a gente vive, as escolhas que a gente faz, os papéis que a gente ocupa, né? O número de filhos que a gente tem ou não tem, né? O tipo de família que a gente constrói, os modelos familiares que a gente
que a gente usa, às vezes sem perceber que está usando, né? E a gente implanta na nossa família atual. Então, falando de ancestralidade um pouquinho dentro da medicina do Body Talk, que é uma medicina incrível, assim, é um sistema bem contemporâneo, ele é da década de 90, né? Ele foi originalmente pensado, as bases do Body Talk, os ensinamentos foram trazidos por uma mulher, talvez poucas pessoas sabem disso, mas o Dr. John Veltine, que é um australiano, sistematizou esses conhecimentos, então ele entregou conhecimentos, a espinha dorsal do Body Talk, digamos assim, para ele, e ele sistematizou. E, é claro, acrescentou todo o saber dele, né, como quiroprata, como filósofo, como acupunturista, né, bastante conhecedor da medicina chinesa. Então, o sistema ele é muito rico, porque ele tem conhecimentos da neurociência, né, das leis sistêmicas, inclusive. Eu estava olhando Uhum. umas apostilas das matrizes familiares. Eu falo, caramba, será que ele conheceu o Bert Hellinger antigamente? Porque só que eu me formei já tem mais de 20 anos. Não, no Boretalk tem 12 anos, 13 anos, né? Ele Uhum. chegou ao Brasil um pouco antes disso. Eu falo, gente, será que, né? Porque, assim, todas as coisas que nós aprendemos no Boretalk, muitas coisas eu já tinha conhecido antes, porque eu fiz formação em terapia de família e de casal, abordagem sistêmica, não a fenomenológica, né? Mas desde cedo eu já tinha uma compreensão das coisas. Eu falava assim, gente, mas não é só isso. Só quando você olha uma família, você olha uma dependência química, um processo de compulsão alimentar. E eu olhava assim, dentro da minha formação, vendo os professores da nova, eu falava, gente, mas não é só isso. Tem mais alguma coisa, né? Eu já Uhum. tinha essa inquietação, sabe, para perceber outras dimensões, talvez espirituais, talvez esses fluxos energéticos. Eu já tinha um pouco de muita intimidade com a natureza, então já percebia isso na terra, nas plantas, né? E eu percebia que a nossa vida como ser humano, como seres humanos, a gente também era regido por algumas leis que eu não vi na UNB, eu não vi nos meus cursos de formação. Então, só depois que as coisas começaram a chegar dessa forma, né? Então, o Body Talk Na traz um verdade, trabalho. o Bert bebeu muito dessa fonte da terapia familiar que você estudou, né? E essa Sim, questão da ancestralidade que você trouxe algo, as pessoas, quando a gente ouve falar de ancestralidade, as pessoas às vezes ficam achando que é algo abstrato que não tem nada a ver com elas, né? Mas você fez não, ali, eu achei duas perguntas muito interessantes, que é exatamente muito o tema de consultório, né, e de processos terapêuticos. A pessoa lidar com as escolhas que ela fez, que muitas vezes tem essa não aceitação, exatamente porque tem uma consciência oculta e de clã que atua, que impulsiona, e quando a pessoa vai ver, né, que nem você falou, de repente já está com filhos ou sem filhos e fica com aquela sensação de que ou está vivendo uma vida que não é dela, ou não planejar aquilo que está acontecendo. Então, eu achei muito interessante que você trouxe um tema bem de angústia mesmo do humano, né? E que tem a ver com esse tema que a gente está falando, que é essa questão da ancestralidade. Né? Muito bacana essa questão de lidar com as escolhas, né? E também ver qual o papel que eu ocupo, né? Na minha família. Então, ficou muito bacana isso. Acho que são duas perguntas que já valeriam a reflexão da noite inteira. e aí a gente começa a observar os sintomas, né? E são muitos sintomas. E como nós somos seres muito complexos e indivisíveis, né? Eu não acredito em nenhuma medicina que não olhe para a pessoa na sua integralidade, na sua inteireza, né? Aí já teria um grande furo, porque, uau, são tantas dimensões, né? São tantas camadas, não camadas, são inteligências, são influências, são interferências. Aí tem a epigenética para mostrar para a gente o quanto que também a gente tem uma bagagem genética, mas o quanto que o meio e toda a coletividade interfere também nos nossos processos de saúde e Uhum, doença. Aí vem os estilos de vida, são muitas questões, são muitas questões. Então é natural no meio de tudo isso a gente ficar perdido igual cego em tiroteio, né? E precisar de um uhum, agente, de uma pessoa, de um cuidador, de um terapeuta, de um
um profissional que tenha um olhar um pouco mais profundo sobre a própria existência, né? Uma percepção da existência como algo que tem muitos níveis mesmo, né? Eu, por exemplo, trabalho dentro do nível da terapia multidimensional hoje. Então, a gente tem toda uma formação, uma bagagem que trabalha dentro dos processos fisiológicos, porque o Borotok, ele trabalha a medicina ocidental também, a gente aprende muitos processos da própria medicina e da medicina oriental e de outras medicinas no mundo, mas se a gente não olhar para o campo das possibilidades e dos arranjos que o próprio corpo está fazendo ali silenciosamente, 25 horas por dia, sem parar, dentro de uma inteligência sofisticadíssima, né? O nosso Uhum, corpo tem uma capacidade de autorregulação, de autorreparo que é fantástica, é incrível, né? A gente precisa só ajudar o corpo. Então, quando a gente tem um estilo de vida que favorece a saúde, o nosso corpo agradece, ele tem os processos fisiológicos e não fisiológicos, eles funcionam de forma mais leve. E quando a gente já está uhum, carregado e tem outros processos acontecendo, os curtos-circuitos vão acontecer, sabe? As confusões nas linhas de comunicação, porque o Body Talk trabalha nas linhas de comunicação a nível muito profundo, né? Não só a nível da fisiologia e da bioquímica, mas a nível biofísico também, das trocas, a nível molecular, a nível celular, assim, a nível atômico. E a gente vai identificando quanto que energia e matéria elas estão ali, né, dançando o tempo todo. Então, é um estímulo aqui, uma resposta. As células se comunicam, com uhum. trilhões de células que se comunicam a todo instante, instantaneamente. Imagina a quantidade de comunicações e de conexões que são feitas. Então, Uhum. a gente É, vai só, atender. só explicar um pouquinho para o pessoal que não conhece Body Talk, né? O próprio nome já meio que introduz o trabalho, que é o que a Cecília está falando, né? Que é o corpo fala. Então, o Body Talk trabalha muito ali com o tônus, né, muscular. Eu tenho a formação também em balanceamento, que é um trabalho um pouco parecido com o Body Talk, que são trabalhos que partem exatamente desse princípio que o ser humano é um todo, né? Então, ele é integrado, corpo, mente, espírito. Então, às vezes, o adoecimento do corpo tem a ver com uma emoção que está em desequilíbrio ou com, né, alguma coisa que eu não consegui assimilar e o meu corpo sintomatiza, né, faz o sintoma. E uma coisa muito bacana que a Cecília está falando é essa questão que uma das matrizes do Body Talk tem a ver com esses aspectos dos ancestrais em nós. Né? E aqui eu gosto muito do Mohan, ele tem uma frase até que a gente fez um postzinho e colocamos aí no Instagram, que ele fala assim, os nossos ancestrais estão em nós. Então ele chama de identidade plural do sujeito unipessoal, né? Que ele fala assim, quando nós nos reconhecemos como um conjunto, né, de pessoas em nós atuando ainda, fica muito clara essa questão de que o ser humano tem a ver também com ele e as circunstâncias, né, nas quais ele foi criado. A terapia de família, o Salvador Minuchin trabalha muito isso, né? Em qual Uhum. família eu venho, quais são as raízes que eu tenho, como que é esse pai em mim, essa mãe em mim, né? E a gente sabe que é muito mais que o pai e a mãe, né? O conceito de família para a constelação é um conceito muito ampliado. Né? E eu achei interessante quando eu conheci o Body Talk, que eu lembro que uma vez você trabalhou matriz, né? A gente fez uma sessão e trabalhou matriz. Eu falei, nossa, que interessante. A constelação trabalha muito esses vínculos familiares, né? A relação nossa com os nossos pais, com as nossas raízes, o histórico da nossa família, as memórias que atuam e reatuam, né? Que é o que até você falou, de repente eu me vejo, né, seguindo uma vida que parece que eu não fiz as escolhas dessa vida que eu estou vivendo. Então, provavelmente são memórias, né, que estão sendo reatuadas. E o Body Talk tem essa linha, digamos assim, de raciocínio que é chamado de matriz. Né? Fala mais um pouquinho para a gente dessa matriz do Body Talk, de como que funcionam as desativações, que o Body Talk trabalha muito também com consciência, né? Eu estou fazendo aqui a minha explicação de cliente do Body Talk. Eu não sou terapeuta de Body Talk, sou terapeuta de constelação, mas já conheci aí a prática e achei muito fantástico e achei interessante esse link, né? Que a constelação trabalha muito a questão da ancestralidade. Então, dentro do protocolo avançado do Body Talk, tem vários.
itens e seções e subseções, tem as partes mais que trabalham dentro de um processo mais orgânico, mais da biologia, da física, da química, da bioquímica, da química do corpo, das partes do corpo, dos sistemas físicos, e tem também as seções onde trabalham componentes energéticos, os fluxos energéticos, e tem um especificamente que trabalha com matrizes complexas, que são famílias, grupos, grupamentos, escolas, agremiações, enfim. E, e dentro das matrizes complexas de família, nós temos três subdivisões, que são a família atual, a família de origem, a família ancestral. E a família ancestral são todas as pessoas, povos e, e pensamentos e sistemas de crenças que vieram para trás, né? A partir dos Uhum. nossos pais. A família de origem é aquela que nós estamos, que pode ser a própria família ainda dos pais, né? Desculpa, a família atual, a nossa família atual, com filhos ou com um companheiro, enfim, uma companheira. E a família de origem, a gente pode estar vivendo a família atual como família de origem, ou seja, alguém que não saiu da casa dos pais ou que retornou, né? E ainda tem Uhum. esses movimentos que acontecem, né? Bom, e dentro da família ancestral, nós temos aí um tempo que é muito elástico, né? O Body Talk trabalha com tempo e espaço de uma forma muito diferente, porque não tem uma delimitação de começo, meio e fim. A gente trabalha com passado, presente e futuro. As matrizes ancestrais estão num tempo que é passado, dentro de uma explicação didática, mas a gente pode estar olhando para o futuro com interferências e influências de matrizes ancestrais, né? Então, todo o nosso passado todo o nosso futuro, desculpa, pode ser um reviver de questões que os nossos antepassados viveram, por exemplo, né? Uhum. A pessoa pode estar fazendo projetos para o futuro, fazendo escolhas, né? Esse tema das escolhas que é tão interessante, mas ele pode estar revivendo questões ali, questões que ele não percebe ainda, que ele não percebeu, ou que ele já Uhum. identificou e que ele percebe que há aí algum processo de lealdade, um pacto, um contrato com a família ancestral e todas as famílias. E hoje nós somos famílias atuais, mas seremos famílias ancestrais daqui a uns anos, né? De outros, dos nossos filhos, dos nossos netos. E quantos acordos, pactos, contratos, em casos até de pactos de sangue, né? As lealdades e tantas coisas que amarram, constroem, definem a identidade das pessoas, conduzem as escolhas, os projetos, os sintomas, né? Eu falo aqui, mas eu estou sempre lembrando dos casos que eu atendo e, assim, raramente não aparece matriz, porque, primeiro, é uma parte do protocolo e do sistema que eu adoro trabalhar, por conta da Uhum. formação com família, do trabalho na vara da infância com família há muitos anos, e eu gosto muito quando eu aprendi trabalho com as matrizes, eu falei, gente, como assim? Isso é maravilhoso! Só que a gente trabalha como? Dentro do ponto de vista energético, né? Não, Uhum. não é só em relação a sentimentos, emoções, pensamentos, hábitos, condicionamentos, mas como que energeticamente você pode estar atachado em algum ponto de vista, em algum esquema, em algum script familiar, onde você até psicologicamente já trabalhou isso numa psicoterapia, mas aquele fenômeno que você não consegue avançar. Às vezes chega um ponto onde Uhum. você conhece as dinâmicas que estão, vamos dizer todas entre aspas, né, as dinâmicas que estão envolvidas com esse fenômeno, mas tem algo que tem uma chave que você não consegue virar. E às vezes é uma questão energética, né? E o que é energia? Uau! É a existência, né? A complexidade, os entrelaçamentos todos, tudo antes de se tornar qualquer coisa, em essência, vem dentro de uma determinação energética, de um impulso energético, né? Então, o sistema ele é um trabalho de uma medicina energética, né? Não é um trabalho Uhum. psicológico, ainda que a gente trabalhe com as emoções, conectando emoções com, com processos mentais, com processos fisiológicos, e a gente vai montando como se fosse uma grande fórmula, né, de tratamento, para depois o próprio corpo vai dizer como ele quer que a gente implemente isso. Mas se a gente não trabalhar nos fluxos energéticos dos processos que estão por trás, o processo fica superficial, a gente não consegue resultados.
né? Então, a gente precisa ir em todos os lugares onde a gente percebe que passam a nossa humanidade. Então, a gente tem uma humanidade, mas a nossa humanidade é perpassada por energia, né? Toda a linguagem Uhum. cósmica, ela é energética. Inclusive, tem alguns equilíbrios que a gente faz, por exemplo, de satélites, de meridianos, de canais de energia, e é um trabalho totalmente energéticos, né? Totalmente. A gente às vezes não usa numa sessão nenhuma linguagem que possa remeter a pessoa ao sintoma que ela está falando. Então, pode ser um sintoma físico ou emocional, mas a gente trabalhou tão amplamente, tão profundamente em outros fluxos, que, que aquilo desapareceu. Eu me lembro de um caso de uma pessoa há pouco tempo que eu estava acompanhando, que chegou com uma queimação no braço, e assim, porque os sintomas são vários, pode ser uma depressão, uma angústia, uma ansiedade, uma agitação, uma questão com foco e memória, uma dor no tornozelo, pode ser um problema de pele, né? Um problema crônico. Então, ela trouxe essa questão do braço ardendo, queimando, e é claro, a gente faz uma anamnese, né? Procura compreender um pouco do histórico dessa pessoa, e tinha alguns fatos interessantes aí, né? Como a morte do marido há 2 anos, né, atrás, e algumas outras questões. E é impressionante Uhum. como tinha conexão com a matriz ancestral materna, né? Algumas Deixa eu questões só, também. eu vou ler aqui alguns comentários que o pessoal está fazendo. Perguntaram aqui se o Body Talk pode auxiliar na capacidade de concentração, de ansiedade. Até sim, né? A Cecília até respondeu isso um pouco agora na fala, que muitas vezes um sintoma tem a ver com esses emaranhamentos, e à medida que vai fazendo essas liberações, né? Que é um trabalho que, como ela explicou, não é apenas psicológico, ele tem ali um fundo energético, né? Um fundo nesse sentido de liberação, de sair essas memórias, essas histórias que às vezes a gente carrega, ou algum vínculo ou lealdade invisível com algum antepassado, de estar ali revivendo, né, histórias. Ou eu gosto muito de uma expressão da Virginia Satir, que ela fala quando tem gestaltes abertas na família. Né? A Gestalt trabalha muito essa questão do individual, a constelação trabalha essa ampliação da consciência. Então, às vezes tem algo inacabado naquela família que vai ser completado depois numa geração posterior, né? E isso pode levar a pessoa a ter um sintoma, né? Às vezes ela pode exatamente ter uma questão de ansiedade, né? Ter algum desconforto emocional, alguma coisa ali que vá atrapalhar ela, digamos assim, de estar no papel dela dentro da família, né? Que é o que a gente está colocando, que a influência ancestral, esses fatores herdados, e aqui eu acho muito importante sempre lembrar que o Bert compilou a constelação, desenvolveu, mas outros autores trabalharam muito essa questão das lealdades invisíveis, dos emaranhamentos sistêmicos. A gente sabe que a psicologia, o Freud já falava, né, que tem uma transmissão psíquica de informação ao longo das gerações. Na sociologia, o Emile Durkheim já explicava também essa consciência de clã, né, fatores que vão influenciar o indivíduo, essa consciência de grupo, influenciando as decisões, às vezes as escolhas profissionais, né, às vezes a forma de se relacionar. Então, falar de liberação de matriz, seja utilizando uma técnica do Body Talk, ou seja, utilizando a técnica das constelações, na verdade, a gente está falando de ampliarmos essa consciência, né, desse local nosso da família, e não estarmos tão emaranhados com essas questões ancestrais, né? Algumas pessoas às vezes me perguntam assim, isso tem como se livrar disso, né? Tem cura? Eu falo, não, é que nem respirar, você vai precisar do ar para respirar. Então, herança todos nós iremos receber, né? Agora, a questão é fazermos uma consciência do que é um fardo e do que é um tesouro, porque as famílias têm muitos tesouros, né? Então é Nossa, importante sim. entrarmos com esses tesouros da família, mas o que é fardo, o que é inacabado e é de outra pessoa, é de uma história do passado, é preciso, às vezes, incluir, né? E eu acredito muito que tanto o Body Talk como a constelação trabalham muito nesse sentido, que é a cura para Jung, que é o integrar, né? O integrar, incluir, então faz como se fosse, eu gosto de dizer que reseta o HD,
né? Troca os programas, então é algo de fazer uma limpeza no HD, passar um scanner, né? E mudar esses programas. A gente estava até comentando hoje, por exemplo, uma influência ancestral que muitas pessoas têm e nem sabem. É a questão, por exemplo, crenças limitantes em relação a dinheiro. Né? Então, Nossa, se na sua família, eu lembro que na minha família tinha algumas coisas assim, dinheiro não nasce em pé de árvore. Você acha que dinheiro nasce em pé de árvore? Né? Ou dinheiro é então, sujo, dinheiro é sujo, dinheiro não traz mulher não mexe felicidade. com Então, tudo dinheiro. isso não mexe com dinheiro. Então, são muitas programações. Então, Sim. é importante rever essas programações, resetar mesmo esse HD, senão a gente fica. Eu gosto muito da frase do Jung, né? Que ele fala: quem não conhece o inconsciente, às vezes o que fica mais em função de. Porque eu fico seguindo uma programação e não tenho nem consciência de que eu preciso fazer uma atualização de programa, né? Por exemplo, estou vivenciando questões do passado. Eu acho isso muito interessante também, às vezes, quando estamos muito reativos, questões reativas entre casais, né? Muitas vezes tem a ver com histórias do passado que ficam ali reatuando e a gente precisa ir limpando, né? E fazendo isso. E aí nada melhor do que técnicas tão maravilhosas como o Body Talk, como a constelação, que podem nos ajudar a desemaranhar essas questões de uma maneira, eu vejo assim, o que eu gosto muito das duas técnicas? Eu acho elas assertivas, né? Elas são assertivas, elas vão direto à solução, né? Claro que às vezes é importante a pessoa elaborar mais demoradamente, né? Chorar, botar as pernas para cima, mexer o que tem que mexer, mas a gente quer uma solução, quer que o negócio, o caminho, o carro ande para frente. Então eu vejo o Body Talk e a constelação como algo assim muito solucionador, né? Muito integrador. É o que eu vejo Isso. assim de muito comum, né, na constelação e no Body Talk. Cecília, vou pedir para você falar só um pouquinho mais alto, que sua voz é bem Sim, eu, baixinha. eu peguei aqui o microfone que eu estava olhando o Pronto. iPad e eu vi que tinha um comentário, eu vi umas meninas aqui. Então, uau, é tanta coisa, você trouxe várias questões importantes, assim. O que eu acho que é o grande mérito do Body Talk, por exemplo, é que o corpo realmente fala e conversa com a gente, é ele quem vai definir quais são as prioridades de tratamento. Então, não Hum, adianta. Então, há 10 anos, por exemplo, antes de conhecer o Body Talk, eu já trabalhava com florais, com homeopatia, com reiki, com algumas outras medicinas integrativas. Eu tinha uma forma de atuar. Quando eu conheci o Body Talk, foi muito interessante, porque eu aprendi a realmente escutar somente o que o corpo daquela pessoa está pedindo. E muitas vezes hum, não tinha nada a ver com o que eu poderia, por exemplo, indicar como um floral para ela ou uma homeopatia. Sabe? Assim, a coisa ficou tão mais precisa, tão mais personalizada, assim, é muito incrível, né? Então, hoje eu não trabalho mais com nenhuma outra ferramenta onde eu não considere a escuta do corpo da pessoa, porque ali sim é para ela e o trabalho é o corpo dela quem delimita, começo, meio e fim, os intervalos entre as sessões, por exemplo, quais são as posologias que elas vão tomar, no caso, se eu indicar, né, algum floral, alguma coisa, é, por onde eu devo caminhar, por onde eu vou começar a sessão, por onde eu vou terminar, se eu preciso de permissões para fazer essa sessão, se eu não tiver permissão, não tem como fazer a sessão, então eu não posso fazer um trabalho de pesquisa no corpo da pessoa por curiosidade, né? uhum. Para investigar uma coisa. Não, é preciso que haja uma coerência mesmo, né, nos termos de profundo, de integridade, né, daquele ser que está ali. Então, eu estou a serviço, eu estou sendo paga para fazer uma sessão. Ela pode trazer alguma questão que a gente chama de agenda, né? Pode ter uma agenda de sessão, onde a Janine até falou aqui, ansiedade, falta de concentração. Olha, é excelente, é maravilhoso. Inclusive, tem um exemplo, são muitos casos, né? Eu estava olhando uns prontuários de mais de 20 anos, quando eu atendia com florais, e depois passei a atender com Body Talk. E, por exemplo, as pessoas que têm muitas dificuldades, às vezes, de foco, atenção, são muitas coisas, mas uma delas que eu percebi que é muito recorrente é, por exemplo, tem relação com o deslocamento dessa pessoa na família. A Uhum. ordem.
né? Então, às vezes, a pessoa está junto com a mãe e o pai ali. Eu vejo as imagens, assim, durante a sessão. Às vezes tem uma pessoa entre a mãe e o pai segurando um ao outro para que eles não se atraquem, né? Isso é energético. Então, a pessoa está ali na maca, mas energeticamente ela está em posição de proteção daquele casal. Ela está fora do lugar dela completamente. Então, ela já Uhum. está em sinal de alerta, atenta. Às vezes, muitas vezes são pessoas que batem o carro facilmente, tropeçam, machucam, não conseguem compreender todo o processo de leitura que elas estão fazendo, porque o ser está ocupado com outras coisas. A pessoa está em outro Uhum. lugar, na verdade, né? Toda a energia está sendo ocupada para trabalhar com processos que estão pendentes e que não tem a ver com o caminho que ela tem que seguir aqui nesse planeta, né? Uhum. Outras possibilidades também são, entrando um pouco na ancestralidade mais lá atrás, tem a relação com culturas diferentes na época de colonização, de imigração para o Brasil, que entraram em conflitos e pessoas que perderam tudo, que tiveram, é, entraram em processos de falência. Isso tanto tem a ver com a forma como lida com o dinheiro hoje, como às vezes também com pessoas e crianças que são muito aéreas, são muito alheias às coisas. Às vezes a energia está lá atrás ainda tentando apoiar e sustentar um processo transgeracional, né? De bisavós, de tataravós, de pessoas que a gente nunca não tem ideia de quem foram, né? Então, assim, é muito complexo. A gente começa a investigar, por exemplo, um problema de atenção que é trazido como um sintoma, e a gente vai dar lá, nossa, em lugares muito distantes, né? A gente tem uma linha que eu gosto muito de trabalhar também, que são os processos que acontecem na vida intrauterina, que é outra vida que a gente vive durante 9 meses ou o tempo que for. É uma vida impressionante do bebê. Quantos É. Quem registros tem trabalha ali? muito isso na constelação é o Franz Hupper. Ele trabalha muito traumas nesse período, né? E ele fala exatamente que é mais comum do que a gente pensa e o impacto que essas memórias que a pessoa vivenciou ali no útero da mãe, né? Porque tudo que a mãe passava acaba que fica muito, muito vivo, né? Naquela criança. Então ele trabalha isso por meio da constelação e ele fala muito dessa questão dos traumas, das memórias que atuam e que depois que nascemos, né, vamos acabando reatuando. Isso que até tem uma pulsão, digamos assim, para a pessoa reviver aquilo no intuito de ressignificar. Então ficam vindo experiências de vida, né? Que nós estamos ali, a nossa alma está ali sedenta para resolver. Só que é quando a pessoa tem aquela sensação de estar andando em círculo, né? Nossa, eu já vi essa história antes. Né? Às vezes a gente vê, né? Vou citar um exemplo que é muito comum. Muita gente passa para fazer uma sessão de terapia e fala assim: ah, eu tenho o dedo podre para escolher, Ah, né, sim. parceiro, eu não acerto, aí fica reatuando. Então, na verdade, tem uma questão ali de fundo, que enquanto não for retirada, né, fica no que a gente chama ali de amor ao próximo, né? Próximo, 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 e não resolve a Ah, questão. que O negócio interessante. fica dando círculos e círculos. Então, quando algo acontece na sua vida que é repetitivo, né, só muda, digamos assim, os personagens, mas o fundo da história é quase um mito ali familiar, fica repassando. A gente sabe que tem questões mais profundas e tanto essa avaliação se é intrauterino ou se é de outras gerações que a gente está repercutindo, que é a questão da Fora o ancestralidade, tem que inconsciente fazer uma coletivo, busca né? maior, fora o consciente coletivo. E na vida intrauterina, por exemplo, é um momento tão crucial porque os nossos sistemas estão sendo formados, nosso cérebro está sendo formado, nosso corpo. Então a memória celular, ela já vem com muita informação, né? Não, é muito comum não só aparecer questões da ancestralidade nas sessões, das matrizes de família em vários níveis, como também vida intrauterina, que são processos muito incríveis, assim, quando a gente consegue acessar e destravar esse processo e resetar ele lá. Aí eu falo, o tempo é elástico. Eu estou trabalhando com uma pessoa aqui, mas aquele bebê está nela. A memória celular do bebezinho está nela. Então é Uhum. essa memória que eu estou tratando aqui e lá ao mesmo tempo, porque o lá não existe mais, né?
o lá está aqui, é o presente, é tudo que você está vivendo, são os impulsos que você tem, as expectativas, são escolhas, são as rejeições, né? São as reatividades. Então, é muito comum, por exemplo, em casais que têm muitas questões de conflitos, a gente perceber que tem ancestralidade que está brigando lá atrás também, né? Que tem Uhum, questões lá atrás também que estão em guerra às vezes, né? Que estão em disputa, em litígio, né? Ou às uhum, vezes é um aspecto de uma pessoa só da minha linhagem e isso desencadeia todo um processo reativo do outro lado. Então é um processo muito profundo assim, muito bonito também, né? A ciência da vida ela é muito fantástica, né? Passado, presente e futuro, eles já estão dentro da gente, eles convivem aqui e determinam todos os processos, né? E é por isso que a gente uhum, precisa estar inteiro e estar presente. Então, todo o trabalho dessas terapias integrativas é trazer a gente para o nosso caminho, para o nosso centro, para que a gente tenha mais presença, para que a gente possa estar mais inteiro. É como a gente ajuda as pessoas a colocarem peças que estão fora do lugar ou faltando para que, uau, a compreensão chegue, né? Às vezes a gente faz um trabalho hoje, daqui 5 anos ele vai terminar de estar integrado, né? Então, o profissional ele precisa ter muita clareza de que é uma profissão onde ele tem que trabalhar dentro do que chega, não trazer tantas expectativas para os resultados, ainda que ele possa ter muita autoconfiança no que ele faça, mas muitas questões também vão depender das escolhas que essa pessoa traz e do quanto ela colabora com os processos da própria vida, das escolhas que ela faz, considerando, né, toda a sua história também, sabe? Então a gente faz uma parte, mas a quem faz a outra parte é a própria pessoa, né? Essa corresponsabilização é muito importante. A gente a gente apoia processos, né? Mas a transformação, ela é um mistério. Ela pode acontecer uhum, durante a sessão, ela pode acontecer horas depois, e ela vai se juntar a outros processos que também estão acontecendo a nível maior, a nível global, nesse planeta e fora desse planeta também. uhum, Então, é muito comum também aparecerem questões de ancestralidade cósmica, que eu chamo assim, né? Que aí já são outras coisas de dimensões, de um outro nível mesmo, que às vezes estão interferindo no nosso viver aqui no planeta nesse momento, né? uhum. Estão presentes na Eu nossa gosto muito consciência. também o Jung traz, acho que seria uma linha intermediária desse tema que você está falando, que seria a questão do inconsciente coletivo, né? Que Uhum, existem, ele fala assim, o conjunto de toda a natureza psíquica desde o primeiro homem, né? Desde do primeiro Homo sapiens, e aí vamos botar lá em Adão e Eva, digamos assim. Então, desse início ali, né, da formação das culturas, depois da transmissão dessa informação ao longo das gerações, aí matriarcado, patriarcado. Então, a gente tem, né, que nem você falou, às vezes, muitos casais com questões que, na verdade, dizem respeito a conflitos não resolvidos ali no sistema, né? Eu vejo muito, assim, hoje, o quanto ainda tem campos de violência, que até foi a pesquisa agora que eu terminei lá na UNB, nessa área de direitos humanos, dessa questão da violência doméstica, né? Então, como ainda carregamos tantas memórias de violência e nas nossas relações ainda repercutimos e passamos adiante, vivenciamos muitas vezes até mesmo sem saber, sem estar atento a isso. Então, eu acho muito bacana que a constelação e o Body Talk trabalham esse estado da presença, né? O estar presente e não estar deslocado, às vezes cumprindo algum papel, algum vazio ali na família, né? E estarmos atentos para não estarmos pegando essas memórias e trazendo, né, para o nosso interno. E aí é preciso, eu vejo além desses recursos terapêuticos, o que aquele o mindfulness chama de atenção plena. Né? Muitas vezes a pessoa vem com uma fala, por exemplo, desproporcional ou fora da realidade. Eu às vezes me pergunto, peraí, isso é para mim?
Né? Essa fala é para mim, ou então você às vezes olha para uma pessoa, eu acho engraçado algumas pessoas falam, eu olhei e não gostei, eu olhei e antipatizei. Então ali já pode ser uma projeção, já pode ser uma memória atuando, né? Então é muito importante a gente entender que somos centros de força e somos sistemas. Né? Então, quando tem, por exemplo, o encontro de um casal, ou então a formação de uma amizade, tem dois sistemas se unindo, né? E duas ancestralidades, que nem a gente trouxe a questão de que nós somos nossos ancestrais, todos em nós. Então, eu digo assim, é muita gente para administrar. Né? Então é importante estarmos bem nessa presença, né? Aquela que eles falam que é a frase do eu sou, né? Eu sou. Então eu trabalhar com os meus conteúdos e ir devolvendo bagagem. Nesse sentido, eu gosto muito do Barras também, né? Quando ele fala o devolvo ao remetente, que é isso não me pertence, devolvo ao remetente com consciência e luz. Então, isso não é meu, né? A pessoa vem, às vezes, com uma agressão para vocês e fala: peraí, né? Que loucura é essa? Então, eu devolvo essa memória, essa reação, isso realmente não é mais para mim. Já tive um comando que suscitou essa programação no outro. Mas quando a gente vai atualizando essa programação, a gente observa que no nosso cenário, no nosso cotidiano, a gente vai tendo, digamos assim, menos situações desafiadoras. Né? E outras que se repetem, que voltam, que é para onde a gente tem que olhar. Então, perguntando aqui, como eu saberei o que não é meu? Pergunta que vale US$ 1 milhão hoje à noite. Uau, interessantíssima pergunta, mas o corpo sempre sabe. Sim. O corpo sempre sabe. A gente tem uma margem mínima de erro, né? Mas o corpo ele é muito inteligente, é preciso confiar. É preciso se habituar a conversar com o seu corpo, né? Você pode fazer isso todos os dias, você pode perguntar. E aí a gente tem outras ferramentas de outros sistemas, né? Corpo, o que você quer? Corpo, o que você requer hoje? O que você quer comer hoje? O que você quer vestir hoje? Que energia, espaço, consciência eu posso ser hoje com você para que estejamos em total comunhão, em total permissão para ser o ser que nós somos, né? Uhum. Então, aí a gente vai trabalhar com as ferramentas de um outro sistema, né? Que é o Access Consciousness, onde a gente usa as perguntas aclaradoras para fazer uma limpeza energética desses pontos de vista também. E isso tudo entra no tratamento, porque o Body Talk ele tem um protocolo incrível, ele acolhe outras modalidades também. Então, eu faço o Body Talk, mas eu estou trabalhando com as ferramentas que o corpo pede, né? Porque o corpo que está presente, eu falo corpo, mas é corpo-mente, né? Todos os processos que estão presentes naquele ser, ele se comunica com o meu inato. O inato aquele inato se comunica com o meu inato, ele sabe em que eu posso ajudá-lo naquele exato Uhum. momento daquela sessão, naquele dia. Então, o corpo sempre sabe. O que a gente precisa é dar uma ajudinha, sabe? É apoiar, é conversar mais com o corpo. Então, tem ferramentas especializadas, como, por exemplo, o Body Talk, os tratamentos, e você também pode, né? Não sei quem que perguntou, você pode conversar com seu corpo todo dia, você vai começar a desenvolver melhor a sua intuição, a percepção fina, né? Porque nós temos os filtros, e os nossos filtros são carregados de implantes e de condicionamentos, de hábitos, né? De pontos de vista. Então, esse é o viver no ego, né? Quando você Uhum. fala como eu vou saber quem não sou eu, quem sou eu, o propósito dessas medicinas é exatamente ajudar você a entrar em contato com quem você realmente é, né? E aí não é conversa haribo, não é nada disso. Quem a gente realmente é um processo para a vida inteira, né? A gente não precisa focar no objetivo final, a gente precisa curtir o caminho enquanto passeia por ele, né? Enquanto a gente está Uhum. vivendo, a gente vai procurando e buscando. Por isso que somos tantos buscadores, os buscadores da verdade. E falando isso, eu estou lembrando do livro do Alquimista, do Paulo Coelho, que foi um livro que me marcou muito há muitos anos atrás, que, né, o personagem ele vai e viaja tão longe para buscar respostas e depois, quando ele volta, ele percebe que estava ali, tudo que ele procurava. Né? Então, a É. gente tem muita Nesse fantasia sentido, de esforço, de precisar de muitas é, coisas para conseguir chegar num lugar que é tão complexo, porque a gente complexifica, né? A nossa mente
ela é problemática nesse sentido. Ela é um aparelho incrível que a gente tem à nossa disposição, mas ela é limitada, claro, né? Sim. É É. preciso que o Eu ser gosto esteja... muito desse exemplo aí que você deu, eu gosto muito do livro também do Yogananda, da Sim, autobiografia, que de yoga. o rapaz que orienta ele, né, fala para ele, ensina vários exercícios de presença, né, que é essa questão das perguntas, né, se pergunte, se conecte com você, né, trabalhe essa questão da atenção plena. Mas ele não dá muita trela e ele vive querendo, achando que ele tinha que ir lá na Índia subir não sei o quê, que aquele povo, né? Vai pro Everest, tem que subir o Himalaia, tem São que os escalar o monte estereótipos, mais né? alto para atingir o nível. Tem que ir muito longe, nem você falou, é um sentido de esforço, de coisa árdua. E ele faz Nossa, a tal da viagem, só que ele se perde. E no meio do caminho ele encontra um outro peregrino, né? E lá a gente sabe que o Oriente tem um contato maior com essa voz interior, né? E ele pergunta, né, para a pessoa onde é o canto, que era esse monte lá. E o cara fala assim para ele: você tem um quarto na sua casa que você possa fechar a porta e silenciar? E ele fala: tenho. Ele fala: então lá é o seu Everest. É lá que você vai ouvir a sua voz interior. Então você não precisa pegar um trem, gastar horrores, vou gastar não sei quantas libras, e para o outro lado do planeta subir um monte, né, botar a bandeira lá do país, tirar foto. Hoje em dia, tirar foto e botar no Facebook, né? O povo vai até Everest, tira foto e desce. Desce e volta, e não se conecta. Né? E ele fala isso: você tem um quarto, eu achei fantástico aquela frase. Você tem um quarto na sua casa que você possa fechar a porta e fazer um silêncio, ele fala: tenho. Então, lá é o seu Everest. É lá que você vai achar as exatamente. respostas. Mas a Né? gente Então, não eu achei aprendeu a fantástico. valorizar as coisas simples, né? A gente aprendeu que as coisas importantes da vida precisam de muito esforço, de muito dinheiro, de muitas escaladas, né? E de muitos anos, e de muita maturidade, de muito isso, de muito aquilo. São muitos pontos de vista que a gente tem. E a sabedoria não é nada disso. E por Inclusive, a isso gente tem. precisamos fazer, em escala global, uma pandemia. Né? Então, É, nesse sentido, eu vejo assim, a pandemia está sendo uma grande professora, né, para todos nós, porque nesse isolamento, eu vejo muitas pessoas querendo fugir do isolamento, ou aquela história de que eu quero minha vida de volta. Não tem mais vida de volta, agora é marco zero, ponto zero, a gente vai, né, recomeçar. Então, muitos programas estão sendo refeitos em escala coletiva. Né? Então, o isolamento traz essa questão de que vamos ter que aprender a conviver conosco, vamos ter que lidar com o tanto de dinheiro que a gente ganha, né? Vamos ter que lidar com a nossa casa, com os nossos espaços internos, externos, com a nossa família ou falta de família, né? De algumas pessoas que às vezes se sentem sim, solitárias. sim, Então, porque essa realidade. eu vejo como uma grande oportunidade que estamos tendo. Nessa realidade a gente tem muitas distrações, né? A gente tem muitas possibilidades de ficar fora de casa, da nossa casa, da gente ficar distante de nós. Então, nesse momento, nós estamos tendo a oportunidade de fazer esse contato, de fazer esse retorno, de aprender o caminho de volta. E cada um vai aprender Uhum, conforme aí os seus recursos internos, as suas possibilidades, as suas crenças e também o seu olhar para o futuro, né? Como possibilidade, o que mais é possível, né? Acionar a criatividade, os processos, competências, as inteligências, né? Porque o que era já foi, o que era passou, né? Então, o apego ele é uma questão séria, né? Que ele uhum. traz muitos atrasos, vamos dizer assim, na nossa vida, porque às vezes o processo já foi, gente, já passou, agora é outra coisa. Às vezes a Uhum. gente demora um tempo para assimilar mesmo, né? É natural. Perguntaram como que está sendo feito o atendimento à distância de body talk, né? Porque na constelação a gente faz da mesma forma. Hoje mesmo eu fiz um atendimento, a gente Sim. monta a imagem da constelação com boneco, com dado, com moeda, com papel, com desenho, né? E trabalha a interação da pessoa. Eu posso representar, por exemplo, sua filha, sua mãe. À distância a gente sente a pessoa, né? A capacidade empática humana a gente sabe que é atemporal, alocal, né, a espacial, então dá para fazer um atendimento. E perguntar a relação do body talk. Eu Vou sei, te mas vou falar deixar uma você coisa. responder. Vou te dizer Né? que eu estou
adorando. Eu já fazia atendimento à distância, até porque tem pessoas que moram em outros estados e países, mas com a pandemia, claro, tudo foi direcionado para o atendimento online, e eu estou adorando, porque eu trabalho com a família, eu já trabalhava com a família inteira, mesmo com uma pessoa, a gente trabalha todas as matrizes, né? Mas agora a gente tem a oportunidade de ter filhos no ambiente, de ter um marido, de ter os bichinhos de estimação, de ter a casa. Então, eu faço também trabalhos, equilíbrios na casa. O espaço físico, ele é vivo, a gente sabe que os ambientes, né? Eles são espaços vivos, são sistemas vivos também. E dentro do Body Talk, a gente tem também protocolos para trabalhar o ambiente, as relações com o ambiente. Então, eu estou adorando, porque a pessoa faz deitadinha na cama dela, né? Uhum. Publicado algumas coisas de vez em quando sobre isso, e depois eu termino a chamada, já deixo a pessoa dormindo ali, porque o processo, na maioria das vezes, ele é muito te traz para o centro, né? Porque a gente faz contato com com nossos espaços de integridade, né? A gente acessa o ser mesmo para fazer esse trabalho. Então, instala-se um campo de tratamento à distância, a gente tem ferramentas para fazer isso, e eu faço tratamento à distância e é muito mais confortável para quem está recebendo. Eu adoro. As noites que eu trabalho, por exemplo, são as melhores, as noites que eu durmo melhor, porque é como se eu, durante um tratamento, ou presencial à distância, é como se eu abrisse uma bolha, entrasse, fizesse o tratamento, saísse. Então, uau, é uma coisa muito, é muito espaço, né? Eu fico com muito espaço. E a pessoa também, que a gente vai liberando bloqueios, dissolvendo tensões e emoções e drenando processos. E quando você entra num estado de equilíbrio, que foi o que o seu corpo requer naquele dia, uau, é impressionante, assim. É muito legal. Não sei se tem alguém aqui que tem recebido Bacana. sessão, que está participando, que, que gostaria de falar É. alguma coisa, mas Cecília, a gente já está bem no horáriozinho para não ter o sim, risco de perder a live, tem que né? gravar. Eu queria agradecer sua participação, dizer que eu acho esse tema super interessante. E aqui deixo o convite esse mês, já está no finalzinho aí, eu tô no aperto para fazer esse lançamento, mas acredito que vai aí para comecinho de julho. Mas lá tem um capítulozinho que fala só sobre essa questão da ancestralidade e transgeracionalidade. Que Então, legal. deixo para o pessoal para depois estudar, quem quiser estudar mais, quem quiser ler, né, a respeito. E queria que Obrigada. você deixasse seu contato para o pessoal, para quem quiser procurar atendimento. Eu coloquei aqui também o contato do Instituto para quem quiser atendimento de constelação. Não deixem de entrar em contato com a gente e passo a palavra para você se despedir do pessoal, agradecendo aí sua participação. E, Ah, eu inclusive, adorei. quando voltar as trocas do Access, você me chama depois da pandemia, que passar para a gente Sim, poder estar fazendo a troca também, sim. que eu acho uma ferramenta muito bacana. É incrível. Eu te agradeço demais o convite. Adorei quando você me convidou e eu falei, ah, que legal, ancestralidade. Dá para a gente ficar conversando a noite inteira aqui, exemplificar atendimentos. Dá para fazer atendimento à distância com alguém que queira também numa live como essa. É muito, a gente pode transformar todo o espaço de tratamento em espaço de diversão também. Pode ser muito leve. Aham. Eu gostei muito, queria te agradecer. E quem quiser ter mais detalhes sobre o trabalho, pode me mandar alguma mensagem no direct. Eu deixei o meu celular aqui e estou à disposição. Vai ser uma alegria. Beleza. Obrigada, querida. Um grande abraço, um abraço em todos que nos assistiram e uma noite aí abençoada para todo mundo. Uma excelente Obrigada. semana. Um Obrigada para beijo você. enorme. Tchau, Tchau, gente. tchau.